Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Na próxima semana inicia a Semana Inclusiva da Grande Florianópolis, cuja intenção é conscientizar empresas, criar um ambiente adequado para que a lei de cotas seja respeitada, seja cumprida. Estabelece que empresas com mais de 100 funcionários precisam contratar de 2 a 5% do seu corpo funcional aí de pessoas com deficiência. É disso que nós estamos tratando. Na lista que a senhora trouxe agora há pouco, a lista de 700 pessoas com deficiência no Cine, aqui da Grande Florianópolis, pessoas, trabalhadores que estão aí aguardando emprego, em busca de emprego. O que mais predomina? Que tipo de deficiência? Bom, essa lista foi me passada pela Paola, que vem participando conosco. Já hoje ela é a gestora responsável por essa área e tem participado de todas as nossas reuniões. Inclusive estava presente no dia que fizemos, nos 2 dias que fizemos as reuniões de sensibilização com as empresas. Então o contato dela foi disponibilizado. Quando ela trouxe essa informação para a gente, infelizmente, e aí sim, acredito muito por desconhecimento, só 8 empresas tinham procurado o Cine para disponibilizar suas vagas. Em qual período isso se deu? Nós temos do último ano. Tá, do último ano. Essa relação. 8 empresas. Isso. Tá. Eu não sei te falar, eu tenho isso certinho, os dados, tá. Qual deficiência predomina ou não, mas eu não estou com a relação aqui. Mas a Paola do Cine, que tem acompanhado conosco, algumas empresas que tinham relatado qualquer dificuldade de contato com o Cine, entraram em contato comigo, resolveram o problema. Então, assim, eu digo, o poder público também está indo além, não seria tarefa do Ministério Público do Trabalho, nem do Ministério do Trabalho, aumentar a ideia era a feira de emprego, mas a gente quer muito auxiliar, porque sabemos que muitas empresas descumprem por desconhecimento. Então, tem muitas pessoas com deficiência, sim, muitas que querem trabalhar e não conseguem uma oportunidade. A gente sempre pede às empresas para dizer o perfil, tanto com relação à qualificação, quanto com relação aos salários, benefícios, que a pessoa com deficiência, ela também tem que... Ela vai procurar um emprego que esteja dentro do que ela almeja, obviamente, né? Eu tive uma vez uma empresa que me relatou isso. Olha, a senhora podia falar com o pessoal da Flodef para dizer, ter uma conversa melhor com eles, porque eles estão chegando aqui com pretensão salarial. Falei, gente, qual trabalhador que não tem uma pretensão salarial? Aí sim, cabe à empresa dizer, o salário é esse, benefícios são esses, qualificação. Quer dizer, não pode passar a ideia de que é trabalho voluntário, né? Não, de que é uma ação voluntária da empresa. Não é. Isso, não é. É uma obrigação. Né? Legal. É uma obrigação. Com relação ao tipo de deficiência, né? O que é mais evidente? Com o trabalho que nós realizamos lá, por exemplo, até de janeiro a agosto deste ano, nós fizemos 96 colocações em empresas da Grande Florianópolis. 96 pessoas com deficiência que foram incluídas no mercado de trabalho. O que predominou nesse grupo de profissionais que foram incluídos? A deficiência auditiva, mais especificamente a pessoa surda, e a pessoa com deficiência intelectual, né? Que é justamente a deficiência que mais preconceito sofre. É a pessoa com deficiência intelectual. Né? E essas pessoas, inclusive, a maioria com um nível de escolaridade de ensino fundamental completo e ensino médio. Agora, a pessoa com algum grau, algum tipo de deficiência mental, complica mais para a inserção no mercado de trabalho? O preconceito é maior, mas em termos de desempenho profissional é muito tranquilo. Que tipo de atividade? Por exemplo, hoje nós temos auxiliar de atividades administrativas, porque até bem pouco tempo a pessoa com deficiência intelectual só era inserida em frente de caixa de supermercado. Então hoje você tem pessoas em atividades administrativas, atividades de produção, inclusive no dia que nós tivemos um encontro, né, lá no IFSC com essas 263 empresas, nós levamos alguns exemplos de sucesso, inclusive pessoa com deficiência intelectual manuseando equipamentos de limpeza, equipamentos tipo carrinho, transitando em locais de produção, com carrinhos motorizados, sem problema nenhum. Então, existe um preconceito muito grande em relação à pessoa com deficiência intelectual. Eu acho que essa
esse é o grupo que sofre mais preconceito na hora de ser incluído. No entanto, é um profissional que tem rendimento como qualquer outro. E a gente vê muito até, né, a mídia expõe esses casos de sucesso, pessoas, por exemplo, com síndrome de Down, professores. Né? Nós temos uma jornalista com síndrome de Down, que faz um trabalho maravilhoso, a Fernanda. Então, assim, eu acho que todas as atividades também de acolhida, a pessoa com síndrome de Down, aqui relato essa, porque foram os 2 exemplos que me ocorreram, ela é muito acolhedora, né? Ela é muito gentil. Então, nossa, o céu é o limite, eu acho. Legal. Por exemplo, nós temos um exemplo de um rapaz que, antes, inclusive, da legislação, né? Como eu disse, antes da legislação a gente já fazia essa inclusão, que ele entrou num grande restaurante de Florianópolis para fechar as quentinhas, uma pessoa com deficiência intelectual, e hoje ele é chefe de cozinha. Legal. De um grande restaurante de Florianópolis. Que legal. A crise é um fator impeditivo para preenchimento dessas vagas aí, 2 a 5%, para quem tem mais de 100 funcionários? O cumprimento das cotas, da inserção, não só um desejo da Constituição, é uma obrigação da lei. O empresário e a sociedade tem que agir nessa direção. Ponto pacífico. Agora, eu insisto que há complexidade, muitas vezes, nessa inserção. E a crise também agrava, às vezes, essa dificuldade, porque as empresas, apesar de os exemplos que nós temos bem-sucedidos, especialmente, até às vezes, realizando as tarefas de forma melhor do que os trabalhadores sem a proteção dessa legislação, ela exige da empresa um esforço, e o esforço está em desconstituir preconceitos, em criar acessibilidades, em entender que o diferente tem que ser tratado nesse ponto de forma igual. Então, isso tudo traz algumas situações em que a empresa tem que estar disposta, assim como a própria sociedade tem que estar disposta a fazer. Mas a sua pergunta, a crise, efetivamente, ela sempre é um complicador, não só para isso, mas para tudo. A crise abre oportunidades, mas cria dificuldades, porque de alguma maneira há ônus envolvidos. Né? O que a gente tem recomendado é o seguinte: abrir uma vaga de emprego, a empresa ainda não cumpriu a cota, dê preferência para contratar uma pessoa com deficiência, para poder atender o cumprimento, né? Se a empresa tiver esse foco de dar essa preferência na contratação, eu acredito que em breve... Porque ela tem que acreditar, e acho que tem que mudar a cultura nesse aspecto também, de que a contratação, ela não tem que ser só para cumprir a tabela, né? Exatamente. Só, como se diz no futebol, só para cumprir a lei, para não receber nenhuma autuação, enfim. Não, se contrata pensando em aumentar a produtividade também. Sim, e não é uma vaga que, não, essa vaga aqui, não, qualquer vaga que a empresa tenha, qualquer posto de trabalho pode ser ocupado pela pessoa com deficiência. Então, tem uma vaga de emprego, tem a oportunidade de procurar as instituições, de procurar o Cine e priorizar o preenchimento dessa vaga por uma pessoa com deficiência até o momento que ela, então, preencha todas as vagas, e daí que seja uma coisa natural na hora de contratar pessoas com deficiência ou sem deficiência, sem essa preocupação de preencher. A jurisprudência, né, doutora, sabe muito bem disso, está inclusive se consolidando que muito mais importante do que o cumprimento da cota, o que se avalia é a disposição do empresário em cumprir a cota. Claro. Então tem que ter esforço, tem que ter atitude, tem que ter disposição. No fundo, é isso que tem que ser verificado. E como em toda fiscalização, ela tem que ser permeada de bom senso, porque nesse caso, mais do que nunca, é necessário bom senso para que seja verificado se há essa intenção. Bom, seguinte, como vai funcionar a semana inclusiva na próxima semana? Nós vamos tratar desse assunto daqui a pouco no Conversas Cruzadas, que tem um recado para você agora. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. Até já.